Bom, gente, a ideia desse momento rápido nosso aqui é apresentar rapidamente um panorama de como estão as discussões e o processo da Conferência Nacional de Comunicação, porque a gente sabe que nem todo mundo que está aqui está participando da conferência. Essa conferência é uma reivindicação histórica dos movimentos sociais que lutam pela democratização da comunicação no Brasil, né? Talvez seja dos últimos grandes temas que ainda não tiveram a sua conferência realizada, né? A gente sabe que a saúde começou seus processos de conferência na década de 40, desde o início do governo Lula houve um boom de conferências aí de vários temas sendo abordados, e a comunicação era quase que um tema interditado. Então, desde 2007 os movimentos vêm reivindicando a convocação da primeira Conferência Nacional de Comunicação, e ela finalmente foi convocada pelo governo Lula no início desse ano e teve o seu processo aí de organização de uma forma bastante acelerada acontecendo para que a gente chegasse na etapa nacional ainda esse ano. Essa conferência tem interesses bem conflitantes em disputa, né? E o setor empresarial veio muito organizado para esse processo. Tanto que a gente tem um cenário que não existiu em nenhuma história de nenhuma, vou usar a frase do presidente, né? Nunca antes na história desse país, uma conferência teve, por exemplo, uma reserva de vagas de 40% dos seus delegados para um setor empresarial específico. Então, a etapa nacional da nossa conferência vai ter 40% de delegados do setor empresarial, 40% da sociedade civil e 20% do poder público. Outro diferencial dessa conferência também é a possibilidade de qualquer questão da conferência, se assim for solicitada por qualquer um dos 3 setores envolvidos, ser tratada como uma questão sensível e, portanto, precisar de 60% dos votos dos delegados e delegadas para ser aprovada. Portanto, não é mais uma questão de maioria simples, que a gente também está trabalhando. E isso traz resultados concretos para as possibilidades de resoluções que a gente vai lutar para conseguir conquistar na etapa nacional da conferência. Outra questão que também muda radicalmente os processos da conferência e que foi até apelidada aí pelos movimentos sociais de AI8, porque foi a resolução 8 da Comissão Organizadora Nacional, que as etapas estaduais não vão fazer votação de propostas. Todas as propostas que forem discutidas nas etapas estaduais vão imediatamente para Brasília. Qual que é o resultado dessa questão? A gente vai ter um volume que a gente não tem ideia de quanto que vai ser, de propostas que vão vir. Para a gente ter uma ideia, vou dar um exemplo de uma etapa municipal de uma cidade de São Paulo, que é o estado que eu venho, apresentou 57 propostas, né? Então, se a gente pensar em escala nacional, o que significa isso para a gente chegar em Brasília? A gente vai ter que dar conta de um volume, aí a gente estamos falando de milhares de propostas na etapa nacional da conferência. Então, essas características tornam esse processo, além de diferente dos demais que já aconteceram, se a gente comparar, por exemplo, com as conferências das mulheres, torna bastante desafiador e nos obriga a uma organização e uma articulação e a busca por uma construção de propostas talvez convergentes e unitárias do segmento da sociedade civil para essa conferência nacional, de forma que a gente chegue lá com as nossas bandeiras históricas, com as nossas lutas bastante articuladas, para que a gente de fato consiga ter chances de aprovar alguma coisa. Então a gente precisa valorizar esse processo da conferência e dar conta sim de construir essas articulações e essas unidades, essas bandeiras comuns, para a gente começar a transformar o cenário das comunicações no Brasil. E aí eu queria destacar a participação das mulheres nesse processo. A luta das mulheres por uma outra mídia, por uma outra comunicação, não é uma luta que começa agora, né? É uma luta que vem de muito tempo, de muitos anos, e vocês conhecem isso, na verdade, muito melhor do que eu. Mas esse processo que a ministra citou aqui no começo de procurar construir propostas das mulheres para um determinado setor é algo que pelo menos um ano e meio as mulheres já estão fazendo, visando a Conferência Nacional de Comunicação. A gente no começo desse ano realizou em São Paulo também, com o apoio da Secretaria de Política para as Mulheres, um seminário só para discutir o controle social da imagem da mulher na mídia. E desse seminário nasceu uma rede nacional, que é a Rede Mulher e Mídia, que está construindo uma série de atividades, de conferências livres.
Fizemos na quarta-feira agora uma conferência virtual que reuniu mulheres de 10 estados pelos sistemas de videoconferência para construir justamente esse documento, essa proposta, essa plataforma das mulheres para a Conferência Nacional de Comunicação. E sem dúvida as contribuições que vão sair dos debates aqui do seminário Mulher e a Mídia 6 vão engrossar esse documento, vão engrossar esses relatórios e essas plataformas que já estão sendo construídas e saindo dos estados para a gente chegar com um documento unitário em Brasília na etapa nacional e fazer a diferença. E uma das diferenças que as mulheres já estão fazendo nesse processo é a discussão sobre princípios para uma outra comunicação no Brasil, né? O próprio debate sobre princípios foi um dos eixos que havia sido proposto e que foi um dos eixos que acabou não vingando no temário da Conferência Nacional de Comunicação, né? A gente tem 3 eixos, mas a gente brigou para que tivesse um eixo de princípios. Quer dizer, antes da gente discutir quais são as propostas para a produção de conteúdo, quais são as propostas para os meios de distribuição, ou para a participação popular, para os direitos e deveres da cidadania, a gente queria fazer um debate sobre princípios para essa comunicação. E isso acabou não vingando. Mas nós, mulheres, queremos levar uma discussão sobre princípios para a Conferência Nacional de Comunicação. E um desses princípios é a participação popular, né, é o controle social dos meios de comunicação. Outro desses princípios é a garantia da perspectiva de gênero na produção de conteúdo. E a gente, nesses documentos que estão sendo construídos, essas questões têm surgido e é fundamental que a gente reforce esse debate também. Para além da gente trabalhar com a defesa que a perspectiva de gênero seja considerada e incorporada nas políticas públicas de comunicação como um todo, tem questões centrais para as nossas vidas e para as nossas lutas que vão ser debatidas nessa conferência de comunicação. Uma delas, por exemplo, é a discussão de concessões para igrejas. A gente sabe que é um debate super polêmico, mas que vai ser feito na conferência de comunicação. Vamos debater quais são os mecanismos e quais são os critérios para concessão e renovação das outorgas de rádio e televisão, o que isso tem a ver quando emissoras de televisão são controladas por grupos religiosos. É um debate que diz respeito direto às nossas lutas e às nossas bandeiras. Outra questão, regulamentação da publicidade. E as mulheres têm lutas históricas em relação a anúncios, geralmente das propagandas de cerveja, né, que violam os nossos direitos, que estigmatizam a imagem da mulher. A questão do controle social, como eu já falei, é uma bandeira que é cara para o movimento popular e nós defendemos, e é um tema, inclusive, que foi oficialmente proibido de estar no temário da conferência. Se a gente olhar os eixos lá, a palavra controle social ela não aparece. E esse debate está surgindo em todos os estados, em todas as conferências preparatórias que estão acontecendo, e é fundamental que a gente tente reverter esse processo na etapa nacional, inclusive para garantir a apresentação de propostas de controle social e controle público da mídia na Conferência Nacional de Comunicação. E aí vamos para a discussão de comunicação popular, da produção de conteúdo pelas mulheres, do direito de antena, que é um mecanismo para garantir que a produção independente da sociedade civil ganhe espaço, possa ser veiculada nos grandes meios de comunicação, que é algo que a gente tem hoje só para os partidos políticos, por exemplo, aqui no Brasil. E todo o debate dessa palavrinha que a Jajá falou aqui na abertura, que é da questão da convergência. O tema da Conferência Nacional é comunicação, meios para a construção de direitos e de cidadania na era digital. Então, o que é essa era digital? O que isso traz de mudanças para a nossa vida? É fundamental que a gente se aproprie desse tema também, para que a gente tenha a condição de influenciar nesse processo. Porque toda vez que uma discussão é tratada como técnica, o objetivo disso é excluir a população desse debate. E nós precisamos dizer, não, a convergência tecnológica não é uma questão dos especialistas, é uma questão da sociedade, porque isso influencia diretamente nas nossas vidas. Então, tem temas que a gente precisa defender, que tenham a sua transversalidade, a sua perspectiva de gênero na conferência, mas tem temas diretamente relacionados às nossas lutas e bandeiras históricas do movimento feminista. Então vamos aproveitar esse seminário como mais um espaço para essa construção dessa plataforma das mulheres na Conferência Nacional de Comunicação. A gente vai fazer uma plenária no final para sistematizar essas propostas, para a gente chegar com uma super plataforma das mulheres para a etapa nacional da Conferência de Comunicação e tomara que façamos, de fato, a diferença nos dias 14 a 17 em Brasília. Obrigada, gente.